Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar de um livro que é uma lenda dos livros mais difíceis de se ler no mundo, mas realmente ele é bem dificinho mesmo. É O Som e a Fúria, do William Faulkner. A dificuldade dele, real, é na forma que o William Faulkner o escreveu. Ele não é uma coisa cronológica, ele não tem uma escrita linear, você vai e volta no tempo diversas vezes, você não é apresentado aos personagens de uma forma certinha, você vai conhecendo os personagens ao longo dos relatos de alguns personagens desse livro. O livro se divide em 4 partes, sendo que as 3 primeiras são narradas pelos irmãos homens e a 4ª, infelizmente, não é pela irmã e, na verdade, nem por nenhum personagem. É um narrador onipresente, onisciente, uma terceira pessoa que vai narrar pra gente um pouco mais da história vista pelo lado da Dilce, que é a empregada da casa. E o primeiro personagem que a gente vai conhecer, que vai relatar pra gente um pouquinho da história dele, é o Benjamin. Ele é um homem de 33 anos que tem uma deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual do Benji, a gente vai descobrindo ao longo da leitura e por conta dos relatos dele mesmo. Ele vai e volta no tempo direto e não avisa a gente que está voltando no tempo. E para ele é como se tudo se passasse no mesmo tempo. Coisas que se passaram há 20 anos atrás e coisas que estão se passando ali naquele momento, inclusive na data que o capítulo dá, que é 7 de abril de 1928, de uma forma assim, natural, de uma forma normal. É como se para ele não tivesse essas passagens de tempo. E isso cria uma dificuldade incrível para o leitor que está pegando o livro ali e começando uma leitura e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso aconteceu comigo diversas vezes, mas ao mesmo tempo se formou dentro da minha cabeça um quebra-cabeça incrível, maravilhoso de se decifrar. E isso acontece com muitos leitores também. Para quem resolve continuar a leitura, para quem consegue permanecer lendo aquele livro mesmo sem estar entendendo quase que nada, ele vai ver o quanto é interessante essa história e o quanto é interessante a gente descobrir essa história aos pouquinhos, com pistas que vão dando. E a gente também vai ter o olhar do Benji sobre cada personagem. A gente vai descobrir que ele tem mais 3 irmãos e que ele tem um certo carinho a mais por um desses irmãos, que na verdade é a irmã, é a Caddy. A Caddy, ela é, digamos que a personagem principal desse livro. Se você chega no final dele e começa a pensar em toda a história que foi contada até então, você se dá conta que tudo gira em torno dela, da Caddy. Então ele tem um carinho muito grande para essa irmã, ela também tem um carinho muito grande pelo Benji, trata-o de uma forma especial, de uma forma com carinho a mais, talvez até algo um tanto mais maternal, coisa que os outros personagens talvez não tenham tanto. Então essa primeira parte, ela é muito desconexa, a gente vai pegando essas pistas, não vai entendendo nada, até chegar na segunda parte, onde quem vai relatar toda a história pra gente é o Quentin. Só que a gente pensa o quê? Que depois vai chegar na parte do Quentin, que é um menino que não tem essa deficiência, mas não vai ser tão fácil assim. A história dele é um fluxo de consciência totalmente embaralhado, totalmente desconexo também, e a gente vai ficando cada vez com mais dúvidas. Se a gente tinha formado algumas mini certezas na primeira parte, na segunda, essas mini certezas vão ser colocadas abaixo, e a gente vê nomes se repetindo no masculino, no feminino, por exemplo, Quentin mesmo. Quentin, a gente às vezes vai ver pessoas ali relatando como o Quentin e pessoas relatando como a Quentin. E afinal de contas, o que ele é? O que é esse Quentin? Será que tem 2 Quentins? Na segunda parte a gente, quem sabe, consiga entender isso aí um pouco melhor. Ela começa de uma forma muito especial, com uma passagem do livro que eu digo que é a mais famosa, pelo que eu pude perceber. As pessoas gostam muito dessa parte, que a gente vai ver justamente o tempo sendo retratado pelo pensamento do Quentin. Por um relógio que ele recebeu do pai, que era de antepassados da família, foi passando de geração em geração, e ele vai ter uma história ali com esse relógio, ele vai quebrar esse relógio logo no início dessa segunda parte, e de início a gente vai ter um pouco de dificuldade de entender por que ele está fazendo aquilo, e depois a gente, quem sabe, entenda um pouco melhor se a gente for parar para pensar.
Esse livro, gente, O Som e a Fúria, ele não dá respostas imediatas para você. Ele não vai te dizer tudo mastigadinho, de fato, como aconteceu, o que aconteceu nessa história. Então você vai desvendando ele aos poucos, porque aí torna ainda mais difícil eu explicar para vocês um pouco sobre esse livro, mas eu vou tentando aqui, na medida que eu for lembrando dessa história maravilhosa, porque esse livro é incrível. Nessa parte do Quentin, a gente vai ter relatado ali um dia normal do Quentin, um dia como outro qualquer, ele em Harvard, na faculdade. Então ele vai vivendo essa rotina dele, esse dia que é mais um na vida dele, porém ele já decidiu uma coisa muito importante a fazer nesse dia que eu não posso contar para vocês. E nem a gente fica sabendo ao longo desse capítulo. A gente só vai entender que esse dia é crucial para o Quentin e o porquê que é crucial no final do livro. E a gente também vai conhecer um lado do Quentin que até então parece que muita gente ainda não conhece, que é um lado um tanto sombrio, um lado meio depressivo dele, e que ele pensa muitas coisas negativas. E a gente também vai ver que ele também tem uma relação muito especial com a irmã, com a Cad. Só que não vai ser uma coisa tão maternal quanto o Bendy tem por ela. Aliás, eu acho que é nessa parte do livro que a gente vai entender o quanto essa história ela é um tanto sombria e quantas coisas ali por debaixo do pano existiam, coisas assim que quem sabe sejam difíceis da gente ler e digerir. Essa parte também vai ter aquele mesmo elemento da primeira, que é a passagem de tempo, vai e volta no tempo o tempo todo, na medida em que ele vive certas coisas, presencia certas coisas, ele volta ao passado por conta de decepções e frustrações e sonhos que ele não conseguiu viver no passado. Então nessa parte do livro vai ser complicado também nós entendermos essa história. Bom, terminada a segunda parte, o livro fica bem mais simples. Isso já é lá pro meio do livro mesmo, já que são 4, a gente está quase que exatamente no meio do livro quando começa a terceira parte. Essa parte a gente vai conhecer um pouco mais da cabeça do Jason. O Jason vai narrar pra gente a história da família de uma forma bem mais tranquila, sem voltar tanto no passado, e se volta, ele conta pra gente que tá voltando, ele deixa a gente entender que tá voltando, porque ele não tá tendo um fluxo de consciência nem nada, ele tá realmente narrando pra gente os fatos. Então, a gente vai ver através do lado dele certas coisas que a gente não entendia até então, na primeira e na segunda, vai ter certeza de algumas e vai finalmente entender outras. Então essa parte vai ser muito esclarecedora para muita gente. Mesmo assim, sem esclarecer tudo. Ela só vai esclarecer algumas partes. Mas mesmo que seja uma das mais fáceis do livro, essa é a quarta, essa parte dá um nervoso na gente muito grande, porque o Jason é uma pessoa muito, muito rebelde, ele tem uns pensamentos muito negativos, ele tem problemas com o passado dele, ele realmente acredita que ele foi um irmão um pouco largado pelos pais, os outros tinham mais atenção do que ele tem certas questões com isso, principalmente relacionadas ao financeiro, tem problemas com isso, ele quer subir na vida a qualquer preço, então a gente vai se sentir um pouco mal nessa parte, porque o Jason é uma pessoa bem amarga, bem rude, e que vai fazer muito mal a alguns personagens. Terminando a terceira parte, a gente vai para a quarta, como eu disse para vocês, ela é narrada por uma terceira pessoa, mas a gente vai acompanhar um pouquinho mais a Dilce na história. Então a gente vai ver coisas que ela faz quando não tá na casa, que ela vai para a igreja, a gente vai ver algumas coisas que talvez não vá acrescentar muita coisa para a história. Inclusive, eu e Zé, a gente viu o filme depois de ter lido o livro, os dois, e o filme ela só pega as 3 primeiras partes e condensa um pouco a parte da Dilce, essa quarta parte do livro, na terceira parte. Então não é um capítulo que eu posso dizer que seja tão importante, mas é muito, muito legal de você ler. Agora, depois que terminam essas 4, nós temos um apêndice. Esse apêndice foi colocado depois na história, pelo William Faulkner, porque muitas pessoas leram o livro e ficaram sem entender, queriam saber o que tinha acontecido com aqueles personagens depois do livro acabar, queriam saber o destino mesmo de cada um deles. E esse apêndice vai trazer pra gente algumas histórias, né, dos antepassados da família Compson, e também vai trazer um pouco do destino de cada personagem
que até então a gente não sabia qual era. E na minha humilde opinião, esse apêndice é essencial para quem se apaixonou pelos personagens como eu me apaixonei. E os personagens do Som e a Fúria são muito cativantes. Você tem vontade de saber tudo sobre aquela família e de não perder um detalhe sequer. Principalmente depois que você tem revelado a história para você, que você consegue juntar os caquinhos, as peças do quebra-cabeça, uma a uma, e passa a conhecer a personalidade de cada um deles. Então, esse apêndice é fantástico, ó. Eu acho que ali você tem certeza de muitas coisas que até então o livro não tinha te dado. E a magia do Som e a Fúria é justamente essa, porque a história ela é muito simples. Se nós pegássemos essa história e passássemos por uma escrita cronológica, por uma escrita tradicional, talvez não despertassem tanto interesse como a história despertou para mim, e escrita dessa forma, de uma forma enigmática, que a gente tem que decifrar. Fora os irmãos e a Cad, né, que eu disse para vocês que é uma personagem maravilhosa, eu acho que é a minha personagem favorita, por mais que ela não tenha voz no livro. A gente também tem os pais, né, desses meninos, que é o Sr. Compson, o Jason Compson, e a Dona Caroline. Eles são pais que têm muitos problemas. O Jason pai, ele tem problemas com bebida, ele tem uma frustração muito grande, ele tem uma certa depressão ali, que ele afunda a vida dele completamente na bebedeira. E a mãe é uma pessoa que não tem muita voz também, tem o seu filhinho predileto, que é um desses irmãos, e ela é muito ligada à doença. Ela é uma hipocondríaca braba mesmo, seríssima. E então ela não vive muito. Tem uma hora do livro que ela realmente passa a viver dentro do quarto dela, deitada na cama dela e não quer fazer mais nada. O Som e a Fúria foi publicado em 1929 pelo William Faulkner. E esse autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1949. Esse livro foi considerado a grande obra-prima do William Faulkner, mas dizem que existem outros livros posteriores a esse em que ele faz o mesmo esquema assim, da escrita. Inclusive tem um que parece que é dividido em 15 partes. Deve ser uma coisa monstruosa, mas eu tenho muita vontade de ler, juro pra vocês. Aqui o William Faulkner ele retratou muito bem a queda de uma família rica do sul dos Estados Unidos. Ele conseguiu inovar o cenário literário na época, inclusive rendeu algumas boas críticas a ele na época, algumas também ruinzinhas. Chegaram a dizer que ele era um autor que daria lições para os vanguardistas da Europa. Então, assim, esse livro trouxe muitas coisas boas para a literatura e para o próprio Faulkner também. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, é a edição que está hoje em dia nas livrarias, mas tem também uma edição da Kozak Naif maravilhosa que eu tinha muita vontade de ter também, porque eu não deixaria de comprar essa, gente, porque ela tem um pós-fácil incrível, explicando muita coisa e trazendo inclusive 2 pós-fácios maravilhosos. Um deles é do próprio Paulo Henriques Brito, que é o tradutor, e o outro é do Jean-Paul Sartre. Essa edição aqui é espetacular. E linda, né? Eu acho linda essa edição. Tem essa luva, que é transparente, por baixo a capa, com algumas coisas de sangue, né? De violência. Uma coisa que é bem marcante até no próprio Som e a Fúria. Não digo tanto a violência física, mas muita violência psicológica. A gente tem muitas coisas fortes nesse livro. E eu acho que não é à toa que nessa edição ela é representada através de sangue. E na edição da Kozak, que eu vou mostrar a foto aqui para vocês, é uma casa pegando fogo, né? Digamos que era a casa deles pegando fogo nas grandes discussões que talvez estivessem lá dentro, de brigas entre os pais e os filhos, enfim. Eu acho que combina muitíssimo bem com a história. E finalmente, explicando o título O Som e a Fúria, para quem ainda não sabe a referência, ele é uma referência clara a Macbeth, do Shakespeare. Daquela frase famosa do Macbeth que diz exatamente assim: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. O que vocês entendem disso? Primeiro que o livro já começa sem sentido pra gente. A gente vai lendo e não vai entendendo nada, principalmente porque ela é contada por uma pessoa que tem uma deficiência. Digamos que, né, seria a vida contada por um idiota. No idiota que eu digo, né, gente, no sentido literal da palavra, não um idiota como um xingamento, uma palavra pejorativa. O Cheio de Som e Fúria é cheio de escândalos, cheios de brigas, né, entre si, e a gente também vê o sem sentido algum,
Porque do início até a metade do livro a gente não vê quase que sentido na história. Vão vindo relatos dispersos que a gente tem que montar para que façam algum sentido. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, sigam a gente no Instagram e não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da minha resenha. E olha, só um momentinho. Isso eu nunca faço quando eu tô terminando o vídeo, mas eu vou fazer. Gente, leia esse livro. É um livro espetacular. É um livro que vai te prender do início ao fim. Se você continuar a leitura depois da primeira parte, você vai continuar a leitura até o fim. Isso eu dou certeza a vocês. É um livro sensacional que vocês não vão querer deixar de ler e de ter na sua estante. Tá bom? Um beijo e tchau, tchau.